Olá, sou a psicóloga Nádia Numaro e hoje estou aqui para compartilhar com vocês a minha jornada aqui no digital. Como foi que eu cheguei até aqui? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like para fortalecer ainda mais o nosso canal. Como foi que eu cheguei até aqui? Em 2020, nós entramos em pandemia. Nessa época, eu trabalhava numa faculdade fazendo atendimento aos alunos, acolhimento, oferecendo, aos alunos da instituição uma experiência positiva de aprendizagem. Então, eu aplicava oficinas de ansiedade, técnicas de estudos, fazia o acompanhamento dos alunos com necessidades especiais, principalmente ali na semana de avaliação. E era um trabalho muito gratificante, Eu amei trabalhar nesse lugar. Foi a experiência onde eu tive muito crescimento profissional e crescimento pessoal também, porque foi onde eu amadureci como psicóloga, eu aprendi muitas coisas e eu tenho uma gratidão muito grande com relação a essa experiência. E aí, por conta da pandemia, nós fomos obrigadas a trabalhar em casa e fazer atendimento aos alunos, realizar todo o nosso trabalho em home office. E aí, no começo eu fiquei com muito medo, fiquei apreensiva, a ansiedade foi a mil, mas como eu estava em casa e entendi o quanto a internet, como nós podemos utilizar a internet de forma positiva, começou a despertar dentro de mim uma vontade de chegar a mais corações, chegar a mais pessoas, ajudar mais pessoas no sentido da saúde mental. E aí, como eu ia ajudar essas pessoas, Como que eu ia fazer isso? E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer pesquisas e cheguei no marketing digital. Então, eu entendi que eu precisava fazer cursos, eu precisava me inteirar mais nesse mundo aí do digital, porque não era simplesmente fazer um story, não era simplesmente criar um vídeo, criar conteúdos, postar e sair correndo, Não é bem assim, até porque faz parte da minha personalidade. Já que eu vou fazer alguma coisa, que eu faça da melhor maneira possível, que eu tenha resultados com esse trabalho. E eu entendi o quanto eu precisava estudar e eu me encantei, Na verdade, foi uma surpresa para mim, porque nunca imaginei na minha vida que um dia eu pudesse me identificar com o marketing digital. E hoje eu sou encantada, Eu gosto muito de ler sobre isso, gosto muito de ouvir pessoas falando sobre isso. E a cada vídeo que eu assisto, a cada curso que eu faço, é um aprendizado novo. E o que eu fiz, na verdade, Conforme eu fui aprendendo, eu fui aplicando. Eu acho que esse foi o grande diferencial, porque muitas pessoas fazem cursos de marketing digital, porém não conseguem aplicar, praticar na sua própria rede social aquilo que aprendeu no curso. Então foi o que eu fiz, Conforme eu ia aprendendo, eu ia tentando, eu ia errando, eu ia aplicando da minha maneira e as coisas foram fluindo, os resultados começaram a chegar. Então, em janeiro de 2021, eu abri um novo Instagram, voltado já com o meu objetivo, com o meu propósito, e eu comecei a falar para as mulheres que moram no Japão. Por que eu escolhi esse público para ajudar? Porque eu já tive a experiência de morar no Japão, com 19 anos eu fui para lá, fui lá no intuito assim de juntar dinheiro, conquistar uma estabilidade financeira, voltar para o Brasil e aí sim fazer a faculdade de psicologia, que era o meu grande sonho. Então, como eu conhecia a realidade delas lá e sabia que eu sei que não é fácil, Eu sei quais são as demandas, quais são as dificuldades, as dores emocionais
que as pessoas que moram lá possuem. Então eu comecei a falar para esse público, né, para essas mulheres que moram no Japão. E aí começou em março de 2021, depois de 2, 3 meses aplicando ali, né, os conhecimentos que eu ia aprendendo, começaram a chegar pessoas interessadas no meu trabalho, no atendimento individual. E aí, quando chegou em agosto de 2021, a minha agenda lotou. Lotou e aí eu precisava tomar uma decisão, né? O que eu ia fazer da minha vida? Eu ia continuar trabalhando nos 2 lugares, porque a partir de quando eu comecei a trabalhar no digital, quando eu comecei a estudar, eu permaneci no trabalho registrado, né? Eu sempre acreditei, eu tinha uma crença, minha gente, que é o seguinte, que eu só encontraria segurança financeira ou estabilidade profissional se eu tivesse uma empresa, se eu tivesse numa empresa, se eu tivesse a minha carteira ali registrada, aí sim eu estaria segura. Porém, eu não sentia possibilidades de crescimento e uma hora eu ia ter que tomar essa decisão, né? Então, em agosto de 2021, eu decido me arriscar. Decido sair do CLT e iniciar minha jornada aqui como empreendedora, como autônoma. Um mundo totalmente diferente, um mundo completamente desafiador para mim, porque eu nunca imaginei, não era algo que eu planejava para minha vida, um dia ter a minha própria empresa, né, ter a minha vida autônoma, ter uma liberdade, a liberdade que eu tenho hoje é algo que eu não planejava isso na minha vida, né? Então foi assim que aconteceu. E aí depois de agosto eu continuei a abrir mais espaço na agenda, porque daí eu saí da empresa. E aí em outubro de 2021 a minha agenda lotou, né? Fazendo esses trabalhos aqui no digital. Eu comecei a vender outros produtos, né? Conforme eu ia estudando mais, eu ia entendendo outras maneiras de chegar às pessoas, porque o meu propósito, né? O meu intuito não é atender somente a terapia individual, até porque eu sei que a terapia individual ela não é um produto onde todas as pessoas têm esse acesso, né? Então eu comecei a vender produtos muito mais baratos, mais acessíveis, que não é uma terapia, não é uma consultoria, porém ajuda muito no despertar do autoconhecimento das pessoas. E eu sei o quanto isso é importante, o quanto essa clareza, né, é importante para as pessoas e eu sei que é transformador. Então eu comecei a vender psicodesafios, eu criei o meu primeiro curso online que se chama Conecte Mais. Em seguida eu fiz um grupo terapêutico, né, que eu nomeei como Grupo Transformar e tem sido lindo essa jornada, tem sido muito gratificante porque os relatos, os feedbacks, né, que eu recebo não tem preço. Então hoje eu ajudo, né, um número de pessoas que inimaginável, né? Na minha mente, assim, é algo que eu nunca imaginei poder atingir. E eu só tenho que agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus por me dar essa oportunidade, por ser instrumento, né? Hoje eu me vejo assim como instrumento de Deus aqui na Terra, na vida dessas pessoas, poder servir as pessoas com conteúdos, né, de qualidade, poder servir as pessoas com variados tipos de produtos, porque quando eu ofereço esses produtos, eu estou oferecendo transformação, eu estou oferecendo uma vida muito mais leve e eu acho que é isso que todos nós precisamos, né? Conseguir conviver com as nossas emoções, dar conta, né, das nossas emoções e é isso que eu tenho trabalhado, é com essa premissa que eu trabalho aqui no digital e essa foi a minha jornada, né? Eu ainda estou no caminho, eu tenho muitas coisas ainda para realizar,
mas eu gostaria muito de incentivar você que está assistindo esse vídeo, você que tem uma vontade de ter a sua própria empresa, você que tem um desejo, né, de ter essa liberdade financeira, liberdade geográfica, né? Tem época que eu quero viajar e eu vou viajar, levo meu notebook, consigo fazer, né, realizar os meus atendimentos, realizar o meu trabalho onde quer que eu esteja. Então, assim, isso é um privilégio muito grande, que eu não era esse o meu propósito inicial, porém eu tive esse momento, né? Eu acho que hoje eu estou no momento de colheita. Quem me acompanhou desde o comecinho sabe o quanto eu batalhei, o quanto eu acreditei nesse trabalho, o quanto eu desejei crescer, mas crescer no sentido de atingir o maior número de pessoas para que eu conseguisse ajudar nessa questão, né, despertando a consciência das pessoas para a saúde mental. Então, minha gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês, que vocês se inspirem, né, de certa maneira, que vocês tenham coragem, porque eu acho que esse é a principal característica, né, que nós precisamos ter, é a coragem de arriscar. É você conseguir fazer um bom planejamento, é você conseguir ter disponibilidade para estudar e disponibilidade para trabalhar muito firme, né, aqui no digital, porque vale a pena. Um grande beijo!